Quem são os sentinelas? Se o livro de Enoque está todo errado, então, como o Levi falou aí depois, se o livro de Enoque não existe, por que foi encontrado nos manuscritos do Mar Morto e autenticado? Por que a igreja etíope, uma igreja lavada e remida no sangue de Jesus, que tem ligação com a tribo de Dan, ela preserva uma igreja perseguida, avivada? Ah, se toda a igreja... O livro de Enoque sabe por quê? Porque quiseram esconder de vocês. O problema é que as pessoas não aceitam. Ficam aqui, ó. Ah, não está no cânon. Ah, não está. O cânon não é a verdade é a palavra de Deus. O cânon não é a verdade é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela está aí. E muitos têm rejeitado. O livro de Enoque, me mostre uma heresia do livro de Enoque. Não tem. Sabe por quê? Foi o que o Pimenta falou. Cadê o Pimenta? Tá aqui ainda? Tá. Pimenta, você já me segue, você já é meu amigo. Muito boa. Tua palavra, Pimenta, você deveria repetir de novo. E João, não tem nenhuma fala de Jesus sobre Enoque. O único livro da Bíblia que a gente tem que cita Enoque é a carta de Judas. Fora esse, não tem outro. Entendeu? Porque Jesus não falou de Enoque, tá bom? E tem gente que quer associar o texto de Gênesis 6 e dizer que é a mesma coisa de Jó capítulo 2. Só porque tem o mesmo termo Bene Elohim, só por conta disso. Mas não esquece que tem um contexto todinho embaixo, né? Porque não o termo Bene Elohim usado para filho de Deus está realmente em Gênesis capítulo 6, está em Jó e está em Jó capítulo 38 também. Mas vamos lá. Quando eu debati com Paulo, ele disse: ah, mas cita aqui de novo também. Eu peguei e falei assim: só que se eu te faço uma pergunta, eu tenho que esperar a tua resposta. Se tu não tem resposta, eu vou te fazer pergunta por cima de pergunta. Era assim que Jesus estava, ou era assim que Deus, Jesus também, né, que Jesus é Deus, estava fazendo com Jó. São contextos totalmente diferentes, entendeu? Aí eu ouvi uma fala também que a Bíblia não é um livro científico. Então por que se usam a Bíblia para dizer que a Terra é plana? Né? É uma pergunta. Outra coisa também, vamos analisar os textos, ver os contextos, olhar as culturas e trazer fatos, não somente fala, entendeu? Por quê? Porque o termo gigantes foi traduzido de número 13, como eu já falei, da Septuaginta. A Septuaginta traduziu gigantes lá de Números 13. Beleza. Oi, eu. Bota a tela grande aí. Bota a tela grande aí. Isso. Vamos lá, ó. Aqui tem a tradução aí, gente. Se vocês quiserem depois aí, vocês olham na internet. A diferença aí de filho de Adão, filho de Sete, filho de Deus, filhas dos homens. Eu vou ler o texto aqui, porque vocês estão falando aí de livro apócrifo, não sei o que, né? Vamos lá, eu vou pegar um texto aqui, ó. Josué capítulo 10, verso 12. Então Josué falou ao Senhor, né? Ali vocês sabem que teve uma batalha ali. Aí no verso 13 diz assim: o sol se deteve e ela parou até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? Que livro é esse? Que é o livro do reto? Que é o livro do justo? Que é o livro de Ásia? Né? Que livro era esse? Era um livro escrito de narrativas judaicas, de guerras e outras coisas. Esse livro tem os registros desse tempo aqui que Josué viveu. Mas esse livro não é um livro do cânon, mas ele tem o registro desse evento aqui. Só por ele não ser o livro canônico, o que a galera faz hoje, ô pastor Pimenta? É do diabo, o livro de Enoque é do diabo. Cara, os achados de Qumran tinha livro de Enoque lá. Os essênios preservaram, né? Tinha vários livros lá, inclusive de Enoque. E aí trouxeram e já tinham encontrado lá nos anos 1700 e pouco, lá na igreja de Etiópia, que tem o livro lá. Se você é um cidadão etíope,
Você vai pegar uma Bíblia com mais de 80 livros, e Enoque vai estar lá, e você vai ler no culto. Ou a escolinha bíblica vai ensinar para você lá. Mas você aqui no Brasil vai falar que é o livro do diabo. Só que o povo está preservando desde aquela época. Que eu falei de Jame, de alguns concílios, esses livros não estavam no cânon do judeu, mas eram livros que estavam no meio e eram lidos sim em sinagoga, como o próprio pastor Pimenta falou, isso é verdade. Mas não é canônico, como o livro do justo também não é. Mas se você pegar o livro do justo, lê ele, você vai ver lá a narrativa de Abraão, que conviveu com Noé, foi perseguido por Nimrod. Abraão é praticamente parecido com Jesus, né? Nasceu na caverna e tal. Há uma narrativa lá também, entendeu? Porém, não é um livro canônico. Então a galera tem uma rejeição muito grande com esses livros, sabe por quê? Porque o sistema religioso trabalha assim. Se você der conhecimento para o povo, você não domina o povo. Então, vamos trabalhar de uma forma que eles não tenham conhecimento. Roma fez isso. E o povo não sabia ler, e a Vulgata não podia ser traduzida. O povo, então, inerente ao poder do sistema, ia para as missas apenas para repetir frases e orações e ir embora para suas casas, ir de volta e, ó, gerar dinheiro para o sistema. Hoje nós estamos numa era de conhecimento. Estuda livro de Enoque, estuda o livro do Justo, pesquisa os concílios, começa a olhar, Judas transcreveu Enoque. Ali, quando Pedro está falando dos anjos, ele está pegando o livro apócrifo de Moisés. Entendeu, gente? Vamos abrir a mente um pouco, tá? Se você não quiser acreditar, não acredita. Se é anjo ou não é. Mas o termo aqui, ó, é só você pesquisar. Entendeu? Vai, David. David, tá aí, David? O seu tá aí? Tô aqui. Rapaz, é o seguinte. Quem tá ouvindo a live aí, percebeu que o rapaz aí, ele disse que entrou. Esse livro entrou, na verdade, né, são 3 livros, né? Volume 1, 2, 3. Entraram e saíram. O Pimenta. Eu queria saber quem entrou aonde. Saiu da onde? Aí vocês observam aí que ele veio com uma história aí que 400 anos. Mas na verdade nós estamos falando aqui do primeiro século, né? Ali, os primeiros séculos. E aí os caras vêm com essa história de 4 séculos depois. Eu não tô falando disso, eu tô falando é do cânon bíblico. Eu falei aqui que esses livros, eles nunca entraram no cânon bíblico. E é por isso que você não pode dizer que saíram, né? Já que não entraram, como é que vão sair? De um lugar que nunca entrou. Não tem como isso aí. E daí os caras vêm com essa história aí, que a igreja, todo mundo sabe que ela guardou nesse livro aí, a igreja lá da Etiópia. Mas o caso aqui é que nunca entrou, cara. Os pais da igreja nunca aceitaram esse livro, tá? E além do mais, esse livro, ele é um livro herege, melhor dizendo, esses 3 volumes desse livro de Enoque são heresia pura. Nunca foram aceitos no cânon bíblico. Tá entendendo? Agora é claro que o pessoal quer usar esse livro extra aí para tentar sustentar essa teoria aí, que inclusive, Euclésio, é ensinado também pelos TJ, tá? Pelos Testemunhas de Jeová. Se você for conversar com o TJ, ele vai ensinar que ali eram anjos alienígenas, não eram homens. Mas se você pegar, Mateus, todo o contexto ali dessa história do Gênesis ali, vai estar falando da corrupção da humanidade, não da corrupção de anjos, tá? E foi muito bem colocado aqui alguns minutos atrás, a fala do Evangelho, o Henrique, que ele cita o livro de Lucas, né, a genealogia, e não é citada a genealogia de anjo nenhum, né, do cruzamento de anjo, da prole de anjo nenhum, dentro da genealogia. Outra coisa, vocês dizem que esses anjos foram presos, né? Se foram presos, quem é que é o pai do Golias? Quem é que fez o outro gigante lá, o Ebisnob, que tinha um dedo a mais na mão e no pé? Quem é que é o pai do turco, que tem nos dias de hoje, que tem 2,51 m de altura? Já que esses anjos foram presos. Como é que vocês explicam isso aí?
Quem vai falar agora vai ser o Matheus. Eu não vou comentar muito. Só um detalhe, Matheus, só um minutinho. Quando o meu amigo Paulo cita o livro de Enoque, que está lá na Etiópia, a gente não podemos ir muito longe, que a Igreja Católica cita 4 ou 3 livros na qual não é canônico, mas usa. Então eu posso usar esse livro como regra de fé também, que fala sobre orar pelos mortos, sobre o purgatório, que os livros da Igreja Católica também não foram canônicos, que estão aqui no Brasil, não precisa nem mais longe, né? Mas, Matheus, fica aí, é só uma questão. E outra coisa, o Henrique falou que Enoque é o mesmo Enoque que foi arrebatado, eu não entendi se é o mesmo, mas tá bom, vida que segue. Quem é o pai, Matheus, desse turco de 2,51 m nos dias de hoje? Quem que é o pai, já que os anjos foram presos? Deixa o Matheus falar aí. Estão me ouvindo bem aí? Boa tarde a todos. É o seguinte, cheguei quase agora, né? Eu não estou entendendo, parece que estão citando aí Enoque para defender que os anjos tiveram relação sexual com mulher lá em Gênesis 6. Só uma vergonha. Vocês nunca podem dizer que são protestantes. Os senhores que estão defendendo isso aqui, nunca mais eu quero ver os senhores em live dizendo que são protestantes, estão entendendo? Nunca mais, porque os senhores acabaram de rasgar a primeira sola do protestantismo, que é a sola escritura. Eu não quero mais ver os senhores chamando católico de idólatra, e nem quero ver os senhores falando mal do católico mais, tá bom? Quero ver os senhores abraçadinhos com os católicos, porque para os senhores querer sustentar teoria e teologia fraca, redundante e ridícula, utilizando texto espúrio, texto tardio, como é o caso de Enoque, ridículo. O rapaz falou aí que depois de 400 anos os concílios tiraram o livro de Enoque. Da onde tiraram? Pelo amor de Deus, passa essa vergonha não. Pelo amor de Jesus, o livro de Enoque nunca entrou em nenhum cânon. Nem a ortodoxia judaica, nem a ortodoxia cristã aceita o livro de Enoque. Agora vamos lá, o outro disse que era lido na sinagoga. E aí, vamos voltar meu tempo igual fizeram com Pimenta? Perdi todo o raciocínio aqui. Perdi todo o raciocínio agora. Continua. Não. Quando deram uma interrupçãozinha no Pimenta, voltaram o tempo dele. Eu quero que volte o meu também. Eu perdi todo o raciocínio porque fizeram Ninguém te barulho aí. interrompeu não, rapaz. Oxe. Então, 30 você segundos, tá com o 30 segundos, microfone vai, 30 ligado, segundos, fez vai. barulho e me interrompeu. Quero que volte o meu tempo. Pode voltar meu tempo. Pode voltar. Obrigado. Vamos lá. O outro disse que Enoque era lido na sinagoga. Pelo amor de Deus. Não tem uma evidência disso. Traz uma evidência disso, Paulo. Vocês ficam aí falando da voz e da cabeça de vocês. Traz uma evidência, pô. Você não traz uma. Aliás, eu tenho aqui, eu posso trazer a academia. James Van Derken, eu tenho aqui, ele afirma que não era lido. John Collins, ele afirma que não era lido. Eu tenho Lester Gramber, que diz que não era lido. Eu tenho Sanders, também, outro acadêmico, diz que não era lido. Pô, pelo amor de Deus, cara, estou passando vergonha aqui, cara. Dizendo que o livro de Enoque era lido na sinagoga. Pelo amor de Jesus Cristo de Nazaré, mano. Para de falar besteira. Eu quero perguntar a você, Pimenta, o porquê que o livro de Enoque não foi introduzido na Septuaginta? O porquê não foi introduzido na Taná? O porquê que os judeus não aceitaram? O outro falou aí de cristãos etíopes, beleza. Os cristãos etíopes, Paulo, os cristãos etíopes, por exemplo, eu vou trazer essa informação e gostaria que você respondesse, Paulo. Por favor, tá bom? Olha só. Vamos, Michel. Uma das... Olha, Matheus, Seu tempo já acabou, Matheus. Na outra você pergunta aí, eu te respondo. Não. Ô, Jane, eu pedi. Não, já acabou o seu tempo, irmão. Já Dá mais acabou. um Aqui minuto tá pro rígido Matheus, hoje. porque- Hoje tá rigoroso. Senão o cara não consegue falar. Ei, Matheus, o seu tempo foi voltado um minuto. O tempo Ó, do Matheus, não, já era. Foi dado aí no minuto. Tá bom, já era. Um dia você ganhou Matheus, tem calma que tu vai. Prepara um chicote, Matheus, vai. um minuto. Não, bota aí não, pra Jane. Mas pra que você tá dando tempo pra ele, Messias? Um minuto, Matheus, já. Pra que você tá dando tempo pra ele aí? Não, deixa o Ô, Matheus. A Jane autorizou. Nosso livro de Não, rapaz, já ninguém interrompeu ele, não. Até a Jane pronto, vai. Ó, quem interrompeu ele foi eu. Só porque eu falei obrigado, aí voltaram, deram ele um minuto. Meu Deus já do céu. era. Vamos tratar todo mundo igual.
Quem agora? Quem é? Quem agora? Eu, Quem agora? eu. Pronto. Isso não existe não, mano. Isso não existe não, mano. Isso não existe não, mano. Me atrapalhou pra ser Veja bem, você falar, velho. ô Matheus, a 10 academia, segundos aqui, 10 os segundos caras aqui. na academia estão tudo em. Michel, peraí, ó, eu não gosto de ser tratado como injusto. Não foi ou não foi dar o Matheus 1 minuto a mais? Foi ou não foi? Um minuto mais aonde? Aonde? O teu tempo Messias, eu terminou. passei deram 30 1 segundos minuto sem a mais, cara. falar, Messias. 30 segundos sem falar, eu Sim, passei. mas terminou o teu tempo e deram 1 minuto a mais, cara. Tu não viu, não? Vai, Pelo amor de Deus. vai, Eu Eliseu. não vi, não. Eliseu. Eu não vi, Mas não deram pra ele. Tá Não bom, deixa eu... deram, não deram um minuto a mais pra mim, não deram. Não deram. Calma, meu Clécio, calma, Matheus, calma, Matheus. Acho que não deu. Quem vai falar agora é o Eliseu. Eu peço pelo amor de Deus. Ô, Messias, deixa eu falar algo rapidinho aí antes da fala do rapaz. É algo rápido. Cara, eu só falei assim, ó, obrigado, só isso, cara. Eu falei só isso. Ô, Messias, deixa eu Oi. falar algo rapidinho aí, Messias. Rapidinho. Messias, tá me ouvindo aí? Fala, Tô ouvindo. fala, terra seca. Calma, Eu tô até calma. pensando se eu vou fazer esse debate de escatologia, porque os caras não deram um chá nesse assunto aí. Tá bom, já falou demais, tá bom. Vai tu, Eliseu, vai. Eu não posso. Agora Eliseu, é feio. Agora eu Eliseu, vou pelo falar. amor de Deus, traga Agora eu vou traga falar. o Os estudo, cara- traga os cara o traga tempo alguma inteiro aí coisa, falando documento. besteira, concluindo, o cara não consegue concluir um argumento, você não pode dar 30 segundos pro cara concluir um argumento, isso é ridículo. Peraí, cara- eu O cara que tá eu vou todo ser dia aqui com vocês, toda hora debatendo aqui, você não consegue dar 30 segundos. Calma aí, ô Max, naquela hora que foi dar o tempo do Matheus, tu deu a ele ou não, um minuto? Tu deu ele ou Deu. Ele deu. não? Não, deixa ele responder, que foi ele que Ele quer mandou. 30 segundos, vou dar 30 segundos pra ele e pra todo mundo, vai. Começa, Matheus. Vai, Vou vai. fazer uma pergunta, Paulo. O livro de Enoque, ele prega cosmologia mística, céus múltiplos, múltiplos céus, vários céus. Você não acredita no céu só, que é a Terra plana? E aí, como é que fica? Você quer que nega eu os te céus responda no seu múltiplos? tempo? Você quer que eu responda no Meu meu? Deus do céu, mano. Vou do responder céu. no meu tempo. Falou? Pelo amor de Deus. Eu pedi resposta agora a você? Eu nem concluí Vai, minha vai, Você não tá pergunta. me perguntando aí? Você não Eu falou nem meu concluí nome? minha pergunta. Eu nem concluí minha pergunta. Nem concluí. Você falou meu nome aí, Você- cara. Meu Mas Deus do depois tu céu, responde mano. no teu Cala a tempo, boca, Paulão. Vai mano. lá, Paulão. Vai. Você Cala a aceita- boca. Que isso, rapaz? Você- Mandando calar a boca? Você... Eita, você- não, bicho. Pera aí, cara. Aí. Você nega a terra, você aceita a terra plana, Ó, nega os céus múltiplos. Uma coisa aqui pra Vou você, perguntar Messias. de Se novo. você não corrigir isso Não quer agora, responder. eu nunca mais piso nessa live aqui. Palhaçada, eu nunca mandei ninguém calar a boca, nunca xinguei ninguém de hipócrita, nunca xinguei ninguém. Eu sou cristão. Sou cristão Vai chorar legítimo. agora. Vocês não são. Verdade. Não, chorar não. Cara, eu recebo convite de tanta live aqui, eu prefiro vir aqui porque são os meus O Paulo amigos. é um dos caras Agora os mais meus respeitados amigos me da xingam, live. os meus amigos me esculacham, e eu vou ficar até quando recebendo isso? O Paulo é um dos caras mais respeitosos. Não manda a gente calar a boca, bicho. Quem falou, cara? Matheus é Não, desrespeitoso. eu não achei certo não também não, mas eu não sei por que que o Matheus falou isso. Ô, Diego, que dia que eu xinguei você aqui? Eu debato com você direto. Eu sou opositor a você a várias coisas, ainda mais no dia. Que dia que eu te xinguei, Diego? Que dia que eu mandei você calar a boca, Não chegou irmão? nenhuma vez. Deixa só o Vicente falar aí, Vicente. Se deixar eu falar, eu vou arrumar todo mundo, eu não tô nem aí. Ó, peraí. Seguinte, ó. Essa palavra aqui, eu tô cansado de ser tratado aqui como injusto. Essa palavra aqui já foi proibida, que não se pode ninguém mandar calar a boca. O Matheus não sabia. Tá entendendo? Então, vamos passar essa vez, que o cara é nosso amiguinho, Paulo, também não é a palavra mais horrível do mundo. Ixi, É errado. E mandar a pessoa calar a boca, a gente peça. Palavra. Já foi dada uma ordem aqui nessa live que quando estiver debatendo, não mande ninguém calar a boca, porque aqui ninguém é menino, pra estar mandando ninguém calar a boca. Isso. Eu já conversei com todo mundo. Então tá todo mundo ciente, né? Então agora. Vamos debater com respeito. Esse negócio de mandar calar Ele a boca. citou meu nome aí, Messias, na pergunta dele, no comentário dele, cara. Eu fui falar. Aí no, Só seu isso. tempo, aí no seu tempo você pode falar, viu? Não, eu entendi que ele queria que eu respondesse direto na hora. Se eu acredito ou não, eu acredito, na Terra plana. Olha, vocês parecem um Não quer falar, não. Vocês falam dos outros, nem me falar. Mas cara. eu acho que é porque estava interrompendo o Matheus aí toda hora na fala dele. Né? Eu não interrompi nenhuma vez. vendo, cara, Nenhuma toda vez. hora, o cara parece Não um interrompi menino, cara. ninguém aqui, David. Não interrompi ninguém. Só na hora que tá igual agora, sem tempo, que eu falei. Eu tô falando e tô me interrompendo, cara. Que porra é essa? Ó. Ô, rapaz, olha essa boca, rapaz.
Vamos descer o Messias. Isso! Desce o Messias. Aí, ó. Desce o Messias. Que linguajar é esse, pastor? Desce o Messias. Pastor Desce o Messias. Messias, que isso? Queima ele, Jesus. Mano, cara, ó, deixa eu falar aqui, ó. Se ele for livre de vontade, se ele quiser lhe pedir desculpa, porque você se sentiu magoado, é com ele. Não, não Mas tô da magoado minha não. Tô tranquilo. Isso. Meu carinho, da minha parte, essa palavra aqui eu não aceito mais. Tá proibido. Pode ser meu amigo que for. Se estiver debatendo aqui e cara sua boca não sabe nada, eu vou derrubar. Tá entendendo? E a ordem Você podia dar punição. Ó, cada infração, você tira 1 minuto do cara. Cada infração tira 1 minuto. Beleza, é isso aí. Primeira vez que eu vi o Messias xingar palavrão, ó. Ele falou zorra. Zorra? Eu não sou Foi zorra? Ó, cara, pelo amor de Deus. Deixa o Messias falar. Deixa o Messias falar, pessoal. Fala, Ó, Pitinho. eu não sou injusto. Ó, eu não sou injusto. A sua barba tá crescendo, a sua barba tá crescendo, Messias, a sua barba. Calma, se eu tivesse aqui defendendo outra pessoa, o pessoal talvez ia dizer que eu tô passando a mão na cabeça, mas eu não passo a mão na cabeça de ninguém, não. O Mateus falou essa palavra, não foi por mal, ele falou mesmo falar. Mas ele agora tá ouvindo da minha parte que essa palavra está proibida aqui na live, cara. Pronto, acabou, entendeu? Morreu. Quem fala essa palavra, qualquer moderador pode derrubar. E embora depois suba de novo, entendeu? Messias, eu vou pegar a ideia do Paulo. Quem interpolar o outro, eu vou tirar 1 minuto. Beleza? Pronto, tá feito. Quem interpolar pode tirar 1 minuto aí, entendeu? Eu vou dar os 30 segundos do apóstolo Herodito, teólogo, o homem que gosta de. O que massacrou aquele cara do TJ lá, o Mateus. Adriano. Oh, Adriano. Tá fora. 30 segundos, Fala, Mateus. 30 professor. segundos, vai. Obrigado, Fala, obrigado. professor, teólogo, erudito. O livro de Enoque, ele fala sobre vários tipos de céu. O Paulo, ele prega terra plana. Como é que ele faz? Então ele nega os vários tipos de céu. Inclusive Enoque diz que cada céu é guardado por um anjo. cada céu é guardado por um anjo. Eu perguntei aí, Paulo, você nega? Porque se você negar, então você está escolhendo. Não, eu aceito isso, não aceito aquilo. Aí você está escolhendo, aí não cabe, irmão. Você tem que concordar com o livro todo. E aí, Paulo? Você nega a terra plana e aceita. Você aceita a terra plana e nega os vários tipos de céu que está lá em Enoque? Como é que faz? Pronto, Diz aí. a vez do Euclécio é do Michel. Me digam aí. Vai, Michel. 3 minutos. Quem interpolar o Michel, eu tiro 1 minuto da outra vez. Ou desse. Ninguém te abusa. 1 minuto máximo. Coloca o tempo aí. Então veja bem, queridos, os espíritos que Pedro fala, que Jesus pregou, os espíritos em prisão, não podem ser espíritos de homens. Primeiro momento. Por que não? Porque o espírito do homem sobe para Deus. Agora, quem foi colocado em prisão? Por que foi colocado em prisão? Essa é a grande pergunta. Quem são os demônios? Os demônios são os anjos caídos. Não. Quando Jesus expulsou o demônio lá do Gadareno, ele jogou lá no abismo, lá no mar. Ele não falou que era anjo. Esse é o primeiro ponto. Ele falou espíritos imundos, demônios. Outra coisa, temos que saber quando é que surgem os demônios. Ninguém responde. Eu queria saber respondendo quando surgem os demônios. Quem são os demônios? Anotem aí as perguntas. Se puderem responder, amém. Se não quiser, também tanto faz. Eu sei. Só que eu não vou falar agora, porque eu quero ouvir vocês. Outra coisa, eu quero saber o seguinte: quem está preso em abismo estresse? Vocês têm que decidir. A religião diz que é homens. Outros acreditam em anjos. E eu acredito que são os anjos. Por quê? Porque o texto de Judas e o texto de Pedro enfatizam isso. Quem são os sentinelas? Se o livro de Enoque
tá todo errado. Então, como o Levi falou aí depois, se o livro de Enoque não existe, por que foi encontrado nos manuscritos do Mar Morto e autenticado? Por que a igreja Eutipe, uma igreja lavada e remida no sangue de Jesus, que tem ligação com a tribo de Dan, ela preserva uma igreja perseguida, avivada? Se toda a igreja. O livro de Enoque sabe por quê? Porque quiseram esconder de vocês. O problema é que as pessoas não aceitam. Ficam aqui, não está no cânon. Não está. O cânon não é a verdade é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela está aí, e muitos têm rejeitado. O livro de Enoque, me mostre uma heresia do livro de Enoque. Não tem. Sabe por quê? Foi o que o Pimenta falou. Cadê o Pimenta? Tá aqui ainda? Tá. Pimenta, você já me segue, você já é meu amigo. Muito boa tua palavra, Pimenta. Você deveria repetir de novo, porque foi uma aula. Você deu uma aula. Parabéns, Pimenta. Glória a Jesus por isso, porque você verdadeiramente não está seguindo o que o sistema religioso ensina. Beabá com A, 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 2. Então as pessoas não entendem, por isso que eles não querem entender. O livro de Enoque é importantíssimo para se entender essas coisas. Foi engraçada. Nada a ver. Mas tá bom. E tamo junto, Paulão. Mário, 3 minutos para o senhor aí. Eu vou me abster porque eu tô entrando agora e agora que eu tô pegando o fio da meada. Passa para outro, por favor. Vai, Paulão. Uma das heresias, Anjo Metraton. Eu vou dar 3 minutos para o Paulo, por gentileza, senhores. Só tem gente adulta. Não interpole o mestre Paulo, por gentileza. Bom, pessoal, o Matheus fez uma pergunta aí e vai sair fora do termo aí que a gente tá tratando de anjo e dessas coisas aí. Porém, é negócio da terra plana, né? Eu ia trazer o print lá, mas não deu tempo porque vocês jogaram minha vez. Eu acho que nem era minha vez, hein, ô? Acho que tinha gente na minha frente, mas vamos lá. O Salmo 148, ele falou o seguinte: ou você acredita na Bíblia, ou você acredita em Enoque, que fala que tem 12 céus. Aqui no Salmo 148, aqui fala o seguinte, ó. Vamos lá, por causa do vento aqui, ó. 148, verso 6. Verso 6, Louvem o nome do Senhor, versos 4. Louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Presta atenção. Eu estou falando daqui da terra. Os judeus estavam cantando isso lá. Louvai os céus dos céus e as águas que estão acima dos céus. Se tem águas acima dos céus e tem céus dos céus, então tem o meu primeiro que eu estou vendo, águas acima dele e o outro céu lá que são céus dos céus. Então aqui eu tenho 2. Paulo fala que é o terceiro. Enoque fala que tem 12. Tem contradição aí? Não, apenas Enoque está colocando a mais e a Bíblia está colocando 3 e eles estão cantando em cima de 2. Eu creio dessa forma. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que existe isso. E na terra bola esférica não tem isso aí. Não tem cúpula, não tem abóbada ou domo. Domo é latino, né? Domus é latino. A Bíblia mostra toda essa relação. A Bíblia não está escrito terra plana, igual a palavra trindade, né? Vocês querem a trindade, mas na Bíblia não tem. Mas a terra plana também não tem, mas vocês querem acreditar na bola, que o sistema está dizendo. Então assim, a Bíblia mostra lá a água, separa as águas de cima das águas de baixo. Gênesis 1, tá bem claro lá. Eu creio no texto e eu respeito o texto. Agora eu não vejo que terra esférica, plana, isso aí vai tirar sua salvação. Como a trindade também. Agora o problema que nós temos aqui, irmão, com o texto é que vocês estão querendo negar o texto. Vocês estão querendo dizer que filhos de Adão é Binei Elohim, mas não é. Filhos de Adão é Binei Adam. Filhas de Adão é Banot Adam. Vocês estão querendo negar o texto. É especulativo. Não, o texto está dizendo o que é cada um. Ó, se você colocar a geração de Sete lá em Gênesis 6, você tem que colocar a palavra Benei Sete. Só que o patriarca ali ainda é Adão, não é Sete. Sete é depois. E Sete e Adão conviveram junto com esses seres grandes aí. Outra coisa, o termo gigante aí, Nefilim, é filho dos caídos, ele vai aparecer também no pós-dilúvio, uma vez. Mas o nosso problema aqui nem é esse. O problema é aqui, ó. Se vocês não aceitarem isso aqui,
Aí vocês estão indo contra o texto bíblico, cara. Então pesquisa melhor isso aí, beleza? De quem é a vez agora? Do Eliseu? Só um minutinho. Quando a gente fala, senhor, assim, ó, os pais da igreja não negaram que esse livro não existiu. Isso é notório. Tertuliano, Irineu, Diógenes. Alguns pais da igreja relatam o livro de Enoque. Ninguém está dizendo que o livro de Enoque não existiu, mas infelizmente, querido, se eu peço para o senhor, então vamos usar o livro Macabeu da Igreja Católica. Se em Gênesis é anjo, por que o livro de Enoque não entrou? Por que o livro de Enoque não entrou no campo, então? Ei, David, já que concorda lá com Gênesis. Vamos usar aqueles livros da Igreja Católica. Tradição, pai, isso aí. Agora, defender que a gente está dizendo que não existe, claro que existe, claro que é citado, mas não é canônico. Agora vocês colocam o sistema religioso. Ô Paulo, vocês já foram refutados na história e ainda não perceberam aí, né? Se os senhores quiserem trazer outro evangelho que não seja o que Jesus pregou, então tragam. Vocês têm quem foi refutado aqui, David? Quem foi refutado? Na história você já foi refutado. Eu li mais um texto agora falando que tem águas acima e que tem mais céu. Eu tô sendo refutado? Não, eu li aqui que o livro do justo. Na história, o livro do justo entrou no cânon bíblico. Foi refutado na história. Querem ser refutados agora dentro da Bíblia? O Eliseu, é o tempo do Eliseu. Não interrompa o Eliseu, viu? Não, vamos lá então. Esse negócio de interromper, pode ver que eu me calo. Eu sei que eu sou novo aqui ainda nessa live de vocês. Eu tenho meu modo de agir, de pensar, de falar. Eu não fico caindo em provocações. Certas coisas eu não gosto. Aquilo que o pastor Paulo falou, corroboro com ele, tá? Da vontade de sair, porque a gente tem uma educação, talvez seja essa palavra, para conversar, para dialogar teologia, nessa questão de teologia. Porque às vezes nós somos educados para tantas outras coisas, mas para teologia a gente fica atrás desse tecladinho aqui e todo mundo é valente. Mas quando a gente está tomando um cafezinho em frente a frente, fala, poxa, cara, como eu tinha uma ilusão dessa pessoa, agora eu vejo que ela é diferente, ela não é daquela forma que eu pensei que ela fosse. Porque às vezes a primeira impressão ela estraga. E é normal, eu entendo isso daí. Então, assim, respondendo ao irmão lá que falou, que me citou, falou que eu falo besteira. Sim, que eu falo besteira. Vamos lá. Se der uma pesquisadinha, pode ser no Google, eu não tenho dificuldade com o Google também. Você vai ver que 400 anos depois de Cristo, tiraram a Igreja Católica Romana, tirou o livro de Enoque para ser citado e nem estudado mais. O outro perguntou, aonde que está escrito que Jesus citava Enoque? Nos Evangelhos Sinópticos. Quem mais citou? Judas, discípulo. Tá entendendo? Então, eu estou trazendo aqui para vocês base, história, tá na historicidade. A outra irmã perguntou, onde você leu isso? Eu dei o livro. Teologia. Concílio, traz o concílio aí. Vai ter que botar... Um minuto. Vai ter que botar meu tempo, irmão. Eu não vou voltar, eu vou tirar um minuto dele. Que foi tirado. Então vamos lá. O que acontece? Perguntou qual foi o livro. E eu dei o livro lá, escrevi aqui na barra de rolagem. História sistemática do Antigo Testamento por Wycliffe. Eu estou dando as fontes. Eu não estou tirando, eu não estou inventando coisa na minha cabeça. Então, nessa história sistemática do Antigo Testamento, respondendo ao irmão Rui Peretes aí, está escrito isso que eu estou te contando, que foi retirado pela Igreja Católica. Qual concílio, Romana. rapaz? Pode inventar aí. Qual concílio? Só você falar, concílio tal, Davi. Obrigado. Então, o que acontece? Se você ler esse livro, que todos aceitam, né, o Wycliffe, by Wycliffe, você vai ver que tá isso que eu estou te contando, que foi retirado 400 anos depois, foi retirado pela Igreja Católica Romana para tirar essa história do livro de Enoque, que conta toda a trajetória do Mashiach, vindo uma vez, vindo duas vezes, dos anjos lá, dos anjos aqui, o que nos aguarda nas regiões celestiais, que são vários céus, para chamar ins, são vários. Retirou por quê? Para inserir uma cultura para dominar o povo. Essa é a historicidade que eu trouxe para vocês. No outro tempo eu falo mais coisa. Paz. Evangelho, assuma aí que eu vou ter que fazer uma viagem de um município aqui para outro. Eu vou ficar que é bom nada, né, Pimenta? Eu, Messias, eu tenho que ficar trazer aí, você sabe que não existe. Mas não dá pra me assumir não, porque eu tô no debate. Aí fica complicado. Sobe a Jane que a Jane modera. Sobe a Jane que a Jane modera. Sobe a Jane aí, Messias. Vou ter que sair. Eu tô debatendo. Eu não posso ir de um município para o outro agora, viu, Jane? Os caras falam, nós não traz o concílio, ele foi colocado ou tirado esse livro. Vai subir, Jane? Poderá, Jane? Vai subir?
Então só vai junto pra moderar. Eu resolvo essa parada aqui. Pode me A subir. gente aí fica chamando a Jane. O Max, né? Ô, Max, pode tirar a tua, Não, pode tirar, que eu vou ter que dar uma saidinha agora, eu vou ficar offline, vou sair do município para o outro aqui agora. Ah, show de bola, show de bola. Isso responder essas perguntas do David. Bora lá, pessoal. Aí, pessoal, com a Jane agora o bicho pega, viu? Eu digo lá pra vocês. Pede pra sair, mano. Se não aguenta, não tem argumento, pede pra sair mesmo. Com a Jane agora o bicho pega e o que vale aí é o que o moderador faz, viu, pessoal? Ó. Me absteu de qualquer coisa aí, viu? Então, respeito o moderador aí. E aí, vamos lá. Tipo assim, Messias, eu não vou discutir com ninguém aqui, eu não vou debater, eu não vou discutir com ninguém. Agora, se eu falar 2 vezes aqui e interromper, aí eu vou descer, não vai ter nem conversa. Aí, tipo assim, eu vou só colocar o tempo aqui. Agora, esse negócio também de estar voltando tempo toda hora por conta de uma palavra também não vai funcionar, não. Agora só vou pedir pra todo mundo obedecer aí e não interromper, tá? Mas Jane, a pessoa também tem que respeitar a fala dos outros. Mas a pessoa falou uma palavra, a pessoa já pediu pra voltar tempo e parar a fala, não faz sentido também, né, Michel? Porque eu falei um ai aqui, igual nesse instante, falou um ai aqui, a pessoa tá pegar e pedir pra voltar tempo. Não é ai não, o ai é não. um ai sim, é um ai sim. Mateus. Vamos lá, chega de conversa, falei que não vou discutir com vocês não. Não é discutir não, a gente tá conversando, agora não vem com ignorância não. É 3 minutos, né, Evangelho? Oi, Evangelho, peraí que eu vou voltar seu tempo. Quem vai começar com o Paulo ali de cima e eu vou descendo, tá? Ou já tava numa ordem aí? Já tava na ordem já. É eu, aí depois o dele. Qual é a ordem? Depois é quem? Deixa aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui. Tá nessa ordem aqui, ó. Então depois é o David, né? Certo. Certo. Espera que eu vou botar seu tempo aqui. Pronto, valendo. Vamos lá. Certamente aqui temos uma problemática. Temos uma problemática em que a pergunta que eu fiz, que eu não obtive resposta de nenhum, é porque em Lucas, no capítulo 3, a gente vê a genealogia de Jesus todinha. E no versículo 38, quando fecha a genealogia de Jesus, ele diz Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Então, se certamente você for contra esse texto, você vai estar dizendo que o evangelista Lucas está mentindo neste texto. Aí você abre portas para o ateísmo. Se você disser que a fala de Jesus, onde ele diz que anjos não se casam e nem dão-se em casamentos, você vai estar dizendo que Jesus mentiu, abrindo mais portas para o ateísmo. E se você disser que o livro de Enoque é um livro canônico, então vamos pegar Macabeu, Judite, Tobias, que ensina até mesmo o misticismo, coisa que a Bíblia condena, e vamos colocar na nossa também. Porque os achados do Mar Morto foram encontrados no ano de 1947 a 1950. E ele está escrito em aramaico antigo, datado de 150 a 250 antes de Cristo. Não é da época de Enoque. E mais, se eu não posso aplicar ciência na Bíblia, você também não pode usar a Bíblia. Para explicar coisas e teorias do universo. Porque todo mundo sabe, a teoria do Big Bang foi criada por um padre e ele usou a Bíblia para isso, tá bom? Isaac Newton era um cientista, ele era judeu, tá bom? E ele usou a Bíblia para criar também as leis da física, tá bom? É o conhecimento que a gente tem hoje. Se você disser que o livro de Enoque é um livro canônico,
os apócrifos também são da Igreja Católica. Então não tem como você dizer que foi a Igreja Católica que tirou 400 anos depois, porque os achados do Mar Morto estão de 1947 a 1950. É uma data muito longa, tá bom? E também este livro não é considerado canônico também pelo Concílio de Jâmnia, que foi o concílio do Tanar, o nosso Antigo Testamento. Pronto, amiga, acabou seu tempo. David. Paulo, eu não estou falando disso, Paulo. Obrigado, Jânio. Eu estou falando da questão que o Henrique, o meu companheiro que acabou de falar aí, está falando. Estou falando é isso. Esses volumes desse livro aí, eles nunca entraram no cânon bíblico. É disso que eu estou falando. Eles nunca entraram. Como é que vão sair? Aí os caras... Aí tu pede... moleque, vou pegar um pote desse aqui. Tô falando é de cânon, Paulo. Você pode até falar aí em cima da minha vista. Eu já tô até saturado aqui. Isso aí, esse tema aqui já ficou saturado. Olha aí, Paulo, o David falou que você pode conversar com ele dentro do tempo dele. Isso, pode falar aí, Paulo. O que foi falado aí pelo Henrique é que não entrou. A mesma coisa que o Henrique está falando aí, eu estou falando. Não entrou no cânon bíblico lá. Esses livros já vieram aparecer posteriormente, lá pelo 3º, 4º século, cara. Ou seja, historicamente, esse livro ele é refutado, já foi refutado. E outra coisa, Paulo, se esse livro ele fosse verdadeiro, ele tivesse de acordo com essa fala de vocês, ele não tinha que estar dentro do cânon, visto que vocês dizem que eram anjos lá em Gênesis e o livro diz que é anjos. Por que ele não está dentro do cânon bíblico, então? Por responder, Paulo responde dentro do tempo dele. Tá eu vou entendendo? responder no meu tempo, deixa. Paulo. No meu tempo eu te respondo. Que vai ser longa a resposta. Nunca entrou. E vocês dizem aí que o Gênesis fala que é anjo. Se fala que é anjo, por que o livro de Enoque não está dentro então do cânon bíblico? Porque o livro de Enoque vai dizer que era anjos também lá. Por que nunca entrou? Aí o outro aí fica falando que entrou não sei aonde. Aí quando tu pergunta dele, entrou onde? Você está falando que entrou onde? E Roma tirou onde? Tirou da onde? Aí ficam dando uma de João sem braço aí. Mas na verdade é que todo mundo aqui tá vendo que tá feio pro lado de vocês, hein? Agora, se vocês são refutados na história, esse livro aí é refutado na história, não tem base nem na história, para dizer que ele entrou no cânon sagrado, nem judaico, nem da Igreja Católica. Aí vocês vão conseguir sustentar isso aí dentro da Bíblia? Volto a dizer aqui que o termo usado para anjos, quando vai se tratar de anjo dentro do texto, é malak, não tem nada a ver com Bene Elohim. Quando você usa a expressão Bene Elohim, você tem que tratar de acordo com o texto lá, o que você está falando. Não é tirar a coisa da cabeça. Sou eu agora, Jânio. Não, é o Michel. Ele acabou de falar. Como é que é ele? Não, é não. Ele tá aqui, ó, Matheus. Eu vou voltar aqui, peraí, só um minutinho. Ó, depois do David é o Michel aí, ó. A ordem aí. Mas não tá nessa ordem, não. Não, ele... tá. Foi Henrique, David, então Michel. Ele vai falar duas vezes. Não, olha aí, a ordem não tá certa, Messias? Mas certo. Ele já falou. O Ramalho você falou depois de mim. Aí agora vai vir você de novo. Eu falei depois, tu falou agora. Não, moço, quem falou foi o Evangelho, o David, e agora é o Michel. Foi o Paulo, foi o Pimenta, foi o Evangelho, o David, e agora... Ok, tá na ordem certinha aqui, ó. Ok, calma aí. Deixa eu falar uma coisa. Veja bem. Vai, coloca o falar uma coisa. Peraí, só um minutinho. Até porque a prova que tu falou, Matheus, que tu reclamou que voltou o tempo do Pimenta, do Michel. Okay, aí voltou o teu tempo também. Rapidinho. Mas deixa ele falar aí um pouquinho, Messias, porque a gente está aqui dentro, está muito focado aqui no tempo. Então, se a pessoa tiver alguma coisa para falar por fora, a pessoa também para o debate também não ficar muito ingênuo. Deixa só o menino falar o que ele tem que falar aqui. Calma aí, gente, isso aqui não é uma prisão, não. Veja bem, rapidinho, só quero falar.
quero contar uma coisa. Olha só. O rapaz falou, aí eu fui e falei. Com o Foi rapaz. quando- Com o rapaz. Não, a galera falou. Aí passaram pra mim, depois do Davi. Depois do Davi. Calma aí. A gente, foi o Pimenta, foi o Evangelho, o David, agora é o Michel. Olha, escuta, veja bem. O Davi falou, aí passou pra mim. O Máximo passou pra mim. Depois que o Máximo passou pra mim, aí teve aquela confusão. Aí eu falei, não, tem que passar o tempo pra mim, tem que botar. Pronto. Aí depois de mim foi o Michel. Aí o Michel falou assim, o Michel até falou assim, ele até falou assim. Matheus, tu falou assim, ó, eu falei só obrigado, aí tu falou, vamos voltar o meu tempo, igual voltou do Pimenta, tu falou isso, cara, deixa de mentira. Vamos lá. Aí depois disso o Michel Mas tomou agora a tá palavra na e ordem disse assim. certinha aqui, Matheus, tá na ordem Aí depois certinha. o Michel tomou a palavra e disse assim. Depois o Michel tomou a palavra e disse assim. Isso aí é coisa dele. Isso aí é coisa dele. Foi assim ou não foi, Michel? Não, ele falou depois de mim, pô. Eu não falei ainda. É verdade, a bagunça foi tudo aí mesmo. Não, mas agora tá na ordem aqui, vamos manter a ordem aqui, do jeito que tá. A sua próxima vez, Matheus. Depois tu reclamou que o Matheus foi sarcasmo também. Mas agora tá na ordem aqui, gente, não bora bagunçar não. Não. Isso aí é porque o Matheus interrompeu a ordem lá. Eu tive a impressão mesmo que erraram mesmo a Antes, ordem, né? viu? Antes. Isso, mas deixa quieto. Mas nesse ponto aí o Matheus tá até certo mesmo, porque o Michel reclamou da ironia do Matheus mesmo, tá certo. Então, mas aí começou o Paulo falando, aí veio o Eliseu, aí veio o Vambora, gente, agora tá certinho, vamos manter a ordem, né? Pra não ter bagunça mais. Vamos lá. Vamos lá. O que as pessoas não notam, veja bem, tudo que Pedro e Judas falou sobre Enoque, exatamente Enoque também falou. Inclusive Enoque fala das duas vindas de Jesus. Enoque vai falar dos anjos caídos. Enoque vai falar de muitas coisas que estão lá no Apocalipse. Talvez essas pessoas não leram o livro, viu, Eliseu? Não leram o livro. Principalmente esse aqui, ó. Esse aqui não lê nada. Esse aqui não lê nada. O anjo Metraton que te segue. Não vem me atrapalhar, eu não pedi sua opinião. Só que falei. Aí, ó. Mas não é pra falar Eu dele. falei esse aqui, ó. Entendeu? Então esse aqui mesmo. Esse aqui. Fica com o Metraton. Agora veja bem. Engraçado, o Eliseu, que eles não me explicam. Você vê que eu fiz a pergunta, eu vou fazer de novo. De onde vêm os demônios, os espíritos imundos? Da onde vem? Isso aqui, eles falam, sabe o que, Eliseu? Que são os anjos caídos. Só que quando Jesus expulsa o demônio, ele não fala que a gente vai expulsar anjos. Tá entendendo? Aí eles não têm resposta. Por quê? Porque a religião ensinou isso aqui para eles e é o quadradinho deles. Eu queria a resposta aí dos grandes homens de Deus, dos teólogos, os que sabem grego, hebraico. Responda para mim da onde. Sem deboche, tá, Michel? Sem deboche. Não, eu tô na minha fala, deboche não. Eu não tô citando o nome de ninguém. Não tô citando o nome de ninguém. Se a carapuça doer aí para alguém, ele responde. Eu quero saber da onde vêm os demônios, os espíritos imundos, espíritos. Quem foi que fez isso aí? Certamente. Quem foi, Messias? Não fui eu. Quem foi que fez isso aí? Não vi ninguém não, mas... Quem foi, Messias? Quem foi, não, parabéns. Messias aí não, velho. Messias, você viu quem foi? Não. Um cara de cabeça baixa, eu não vi. Alguém derrubou ele na Derrubou e tirou o tempo. Eu concordo também. Vê quem tá como moderador aí, Messias. Vem quem são os moderadores aí. Cara, que falta de respeito. Volta meu tempo aí agora, Jane. Isso aí, tá vendo? Cara, isso aqui eu vou falar pra você, cara. Agora bagunçou tudo de novo. Graça. Eita. A Jane não faz isso não. A Jane Não, jamais que eu vou fazer isso. Bota o meu tempo aí, ó. Tá vendo, Eliseu? Como é que eu fiz? Não, tô como debatedor, não tô como moderador. Parece que os caras. Eliseu, é o que você falou, eles não aceitam.
no intelecto. Eles não aceitam, eles têm que xingar, têm que fazer isso. Então, veja bem, a pergunta é, responda da onde vem os néfilis, responda da onde vem os demônios. Eu quero saber da onde vem esse povo. Tá ecoando aí o áudio. Teu microfone, Messias. É o teu microfone, tá replicando isso. Então, Enoque dá muitas respostas, só que o cano feito por homem caído. É verdade. Só que, vamos responder. A gente temos que separar principados, potestades, dominadores, tudo isso. E outra, é na região celestial. Tudo isso. Eliseu, eles não sabem nem o que é o altar. Se você perguntar, eles falam que é o púlpito das igrejas, o altar. Eles falam que cara, eles trazem muita coisa aqui que eu vou te falar, velho. Eles falam que o templo é a casa de Deus, né? Então, daí vocês entendem. Então, responda aí. Agora eu vou abrir os nomes. Responda aí, Mateus, o Henrique, o Evangelho, o David. Responda aí. Vocês têm no seu tempo. Não fique tranquilo. Responda da onde vem os demônios. Eu quero ouvir, porque eu vou gravar aqui. Pra gente poder colocar depois, replicando aí. Eu vou gravar, exatamente, eu vou gravar vocês falando. Mas se vocês quiserem responder, eu acho que vocês não sabem. Ou vocês vão falar que é anjos caídos, né? Aí eu vou gravar também e vou mostrar. Se os demônios são anjos caídos, então Jesus expulsou anjos. É o problema. E a Bíblia não dá conotação de expulsar anjos. Expulsar demônios, né? Agora expulsar anjo eu nunca vi, não. O anjo ele não se intromete nessa parte. O anjo não incorpora, viu? Pronto, Michel. Pronto? Não, por que tá apagando meu vídeo aqui? Eu tô falando. Agora eles não entendem também os dias de Noé. Ele pensa que Jesus só falou assim como nos dias de Noé. O que aconteceu nos dias de Noé? Dava-se casamento, só isso? O que Jesus está querendo dizer com isso? O que aconteceu? Quem apareceu lá no tempo de Noé? Eles também nunca estudaram isso. Então analise aí e depois responda aí os demônios. Vou gravar aqui para me ver quem vai falar. Quando for o Mateus, o David, eu sou o David. Ô Messias, por que alguém tá derrubando? Eu não posso aparecer aqui por quê? Porque você tá debochando, você tá fazendo gesto debochado aí, tá provocando, Pimenta. E você vê o que o Pimenta, Messias, o Pimenta fica com sarcasmo aí, debochando aí, atrapalhando o debate. Esse negócio de deboche aqui na live não rola não. Ô Messias, pode travar a câmera dele, por favor. Vai lá dar uma estudada, vai. Estuda outra religião. Ele não falou nada, tá debochando aí. Agora é ditadura? Não pode se movimentar? Não, você tá falando que é ditadura, vai ser ditadura agora. Ensina para vai, Mateus, agora é Mateus, deixa o Mateus falar. Ô, Jane, você já é mais... O cara tá debochando aí, o cara tá debochando. Quem tá debochando? Tá com cinismo, fica dando risada, fica cinismo, fica aí interagindo com você na hora do debate. O debate aqui é sério, não é brincadeira não, Michel. A gente usa a Bíblia aqui, o debate é sério. Ô, Jane, o debate aqui não é brincadeira não. A gente não tá brincando aqui não. Na verdade, se eu fosse debater contra ti, o Pimenta, eu ia dar uma surra nos dois. É apanhar os dois. Ô, Jane, a atitude do Mateus foi certa com Paulo? Qual a atitude? Quando ele ofendeu o Paulo? Ô, Jane, discute não, Jane. Tu é moderadora, Jane. Silencia ele, acabou. Discute não, silencia. Não, eu vou colocar seu tempo aqui, eu não vou discutir mesmo, não. Oxi, silencia ele. Messias, trava a câmera do Pimenta, por favor, Messias. Ele me citou. Eu fiquei concordando com ele. Vai lá, Michel. Messias. Considera demônios anjos. Vai lá, dá uma estudada. Messias. Vamos aí, Mateus. Silencia o meu tempo. Tá causando incômodo, vamos fechar a câmera, todo mundo. Todo mundo sem câmera, todo mundo sem câmera. Sem câmera. A sua audiência cai, Messias. Deixa não cai não, não cai não. Ou você se comporta, se o cara ficar debochando aí, eu vou sair da live. Ela faz subir com essas câmeras fechadas aí. Bora, só todo mundo chegando aí. Cara, eu acho que esse assunto aí tá saturado já, o Messias. Essa história desse livro de Enoque aí tá mais do que refutado. Primeiro que os caras vou colocar seu tempo aí, viu? Ô, David, dá licença aí que eu vou colocar o tempo do Mateus. Cara, isso aqui tá muito fácil, cara, muito fácil, cara. Eu nunca peguei um debate tão fácil na minha vida.
O Pimenta aí, eu falei tanta coisa, cara. Perguntei o cérebro. O Paulo disse bem assim: não tem aqui, não tem nenhuma contradição. Aí ele falou: o probleminha é só que a Bíblia fala de 3 e Enoque fala de 12. Não tem contradição, não. É uma piada, cara. Vocês são piadistas, cara. O outro disse aí, eu vou bater devagarinho cada um. O outro disse aí, procura no Google. Aí eu fui lá no Google e procurei. A Igreja Católica tirou os livros depois de 400 anos depois de Cristo, aqui, ó. A Igreja Católica não tirou o livro, olha. Tu não mandou pesquisar no Google, Pimenta? Olha aqui o que o Google tá dizendo, ó. A Igreja Católica não tirou o livro. Olha, isso aqui é muito fácil. Aí vem o outro agora, o outro, né? O outro disse que não é demônio, o anjo caído não é demônio. Oh, meu Deus do céu. É um desconhecimento. Peraí. O negócio aqui tá complicado, gente. Ó, porque assim, ó, o Matheus é meu amigo, todo mundo sabe disso. Só que o Matheus tá falando, tá achando graça e tal. Aí os outros não podem achar graça. Aí tá complicado, entendeu? Todo mundo tá Mas, rindo, Messias, qual a graça que o Matheus fez aí, Messias? Tu não viu não, Jane? Qual a graça? Ô, Ele tá Messias, falando, pelo amor ele de Deus, não tá Messias. citando ninguém aí, Messias. Pelo amor de Jesus. Messias, pelo amor de Deus, Messias. Pelo amor de Porque o Deus. Matheus tá rindo e o Ender tá criticando, eu não tô entendendo. O Matheus não falou nada demais aí. Que não é o caso. Estão apanhando mais do que pandeiro de samba aí. A gente Agora, se a gente soubesse. Matheus aí, põe mais Porque vou mentir não, Jane. Eu me senti ofendido. Eu me senti ofendido com o que ele falou. Com quem? Mas aí falou. Com o Diz rapaz. assim, ele diz: eu quero ver os que falam grego, os que falam hebraico. Na minha fala, eu vou fazer uma pergunta pra ele, pra ver se ele sabe responder. Pois é, o Michel debochou, o Pimenta debochou. Eu não vi o Matheus falar nada demais aqui. O Matheus a fala do Matheus é só deboche, cara. Não, ele não tava falando nada, ele tava falando aqui do texto. Ele tá falando no texto aqui. Tava falando do texto. Vocês estão O Matheus proibidos tá de pregar. refutando essa história de vocês aí. Não sei o quê. Ô, Messias, a gente já pode moderar ou não? Ó, eu não tô reclamando do Matheus. O cara foi pesquisar, ó. O cara foi pesquisar e dizer que a católica nunca tirou nada de lugar nenhum. Pessoal, peraí, ó. Eu não tô reclamando do Matheus. O que eu quero dizer é que todo mundo faz deboche. Foi o que eu quis dizer, entendeu? Todos fazem. Com a câmera aberta? Com a câmera aberta? Tá passando. Aberta, fechada. Na hora que um outro tava debatendo sério ali, o outro ficar com a câmera aberta debochando? E aí, eu tô. E Mas aí, eu todos fazem aí. Todos E aí, fazem. posso- Eu vejo muito. Ah, então eu vou sair, vocês tomam conta aí, eu não vou ficar aqui não. Eu não vou ficar aí, eu nessa posso- briga aqui de vocês não. Não, não tem ninguém brigando, não. Eu quis dizer que. É rindo. Ele tá vocês estão zoando os tomando caras uma aí. peia grande, viu, Os Michel? caras não tem argumento nenhum. Tô tomando uma peia grande aqui, viu? Eu tô até Ó, envergonhado. é isso que eu falo, ó. É isso que eu falo. Apanhando mais do que pandeiro de corinho gospel, Eu não tô o reclamando Matheus. aqui. Eu não tô reclamando aqui do deboche de ninguém, não. Tá entendendo? Eu só quis dizer assim, que deboche por deboche, todo mundo aqui faz. Eu tô sendo Então, eu sincero. posso seguir aqui? Eu posso seguir aqui? Posso seguir? Matheus, volta o tempo do Matheus, os 3 minutos dele. Eu vou me despedir, Messias. Eu vou ter que almoçar. Vai lá. Você me pergunta. Peraí, mano. Não, deixa ele ir, mano. Já foi, coitado. Já foi. Aqui comigo, aqui, tu só apanha, Michel. Pode soltar a cabeça. Não, Matheus, é porque tipo assim, ele foi falar com a gente que estuda as outras. O próximo que vai correr é o Pimenta. Vai colocar Você vai o ficar tempo só, só. hein, Paulo? Pera aí, pessoal. Você vai ficar só, Paulo, hein? Fala, Messias. Messias. Eu quero debater. Você quer ficar balangando beijo? Eu tô. Fala, Messias. Vamos debater, gente. Bota o tempo dele aí. O Henrique vai moderar, o Henrique. Fala, Deixa Messias. eu falar com o Henrique aqui, peraí, Henrique. Segue o mesmo sistema. Segue o mesmo sistema aí da Jane, ó. Quem bagunçar o negócio aí pode silenciar, se continuar derruba, entendeu? Vamos manter o respeito aqui. Vamos manter o respeito, entendeu? Vamos lá. Continua, Matheus. Vai. Obrigado. Vai, Henrique aí. Tu tá no comando aí, Henrique. É o seguinte, pessoal. Aqui é lapada seca. Olha aqui, ó. Então, olha aqui, pessoal. Eu tô aqui no texto de Mateus 16.
Mateus 16, 15, 17, onde o Senhor Jesus manda expulsar demônios. Ele falou que não eram anjos caídos. Mas a palavra demônios aqui, né, ela traz a seguinte conotação no Strong: poder divino, deitado, né, espírito ser inferior a Deus, né, espíritos maus ou mensageiros e ministros do mal. A Bíblia diz lá em Hebreus que os anjos eles são ministros, são espíritos ministradores a favor do povo de Deus. Esses aqui também são ministradores, mas a diferença é que eles são o quê? Ministradores do mal. Então são anjos do mesmo jeito. Agora são anjos caídos. Refutada essa ideia. O outro rapaz disse, para pesquisar no Google, que diz que a Igreja Católica tirou. A Igreja Católica tirou depois de 400 anos. Aí eu fui lá no Google, que ele mandou ir no Google, né? Ele mandou ir no Google. Aí eu fui no Google, eu pesquisei, ó. E tá dizendo aqui, ó, a Igreja Católica não tirou o livro de Enoque do cânon, porque ele nunca esteve no cânon. Ai, cara, é cômico, cara, é muito engraçado vocês, cara, muito engraçado. Cara, vocês só apanham, velho, toda vez que eu subo aqui, vocês apanham, cara. Não é um dia, não é 2 dias, não é 3 dias, é todo dia, meu irmão, todo dia. Continua. Cara, agora o Paulo foi bem sucinto na fala dele, tá de parabéns, pode fazer sua tese. Porque o Paulo, ele tem argumento, os caras não tem, os caras ficam citando fala da cabeça dele. Mas é o seguinte, Paulo, você falou aí que não tem contradição, eu até achei engraçado que você falou que não tem contradição, mas a Bíblia fala de 3 céus e Enoque fala de 12. Mas com quem você fica, Paulo? Com a Bíblia ou com Enoque? Porque Enoque fala de 12, a Bíblia fala de 3. Diz aí, como é que faz? Outra coisa, pessoal, o livro de Enoque, não é porque, por exemplo, Judas citou ele que ele é inspirado. Nada a ver, entendeu? Por exemplo, nós temos obras de Heráclito falando sobre o Logos pré-socrático, e João cita o Logos pré-socrático. Enarquei, Rologos, Carrologos, Emprosomteon. Ele cita o Logos. Enrologos, Sarkis, Egneto. Ele cita o Logos, livro de Heráclito. Mas então o livro de Heráclito é inspirado? Não, entendeu? Então assim, para que nós venhamos entender que essa heresia aqui nessa live não se cria, é refutada com sucesso, né? Obrigado, mais uma vez tomaram uma grande peia. Bom, Deus abençoe a todos. Obrigado. Pessoal, só um minuto aí, Ó, gente, eu acho, pra mim, eu tô gravando um debate que já deu mais de 1 hora e pouco. O que acontece? O debate já acabou. Por quê? O Michel falou que a palavra de Deus, a Bíblia, não é a verdade. Ela não é a verdade. O Eliseu também buscou textos fora da Bíblia, que não tem na Bíblia. Não tem. Então, abre margem para eu buscar textos fora da Bíblia, então é amplo demais. Você pode buscar qualquer texto fora da Bíblia. Então, o Mateus, com toda razão, o Paulo teve, pelo que eu entendi aqui, a maior coerência, porque ele teve argumento, sim, para expor o lado dele. Mas o Henrique trouxe um argumento muito forte, né? Biblicamente, dentro da Bíblia. O Mateus também trouxe argumentos dentro da Bíblia. E o David também trouxe argumentos bíblicos, não fora da Bíblia. Agora, aí para mim, ali já foi onde já acabou, né? Mas, agora, se for prolongar, aí o Paulo vai continuar trazendo os textos apócrifos, o Eliseu, o Michel que estava aí, né, vai falar que a palavra de Deus não é a verdade é aquilo que você acredita e tal, aí vai ficar mais complicado, né? Aí eu vou deixar vocês, se quiser continuar, pode continuar aí, vou ficar aqui. Eu quero continuar sim, irmão, quero continuar. Uma tela grande aí, coloca a tela grande. É o Ramalho agora, não? É o Ramalho, não? Agora é minha vez. Agora não sei o que Ei, ô Fabiano, eu tirei tudo porque pra botar aqui o Eliseu, porque foi assim, ó. Eu não derrubei ninguém não, entendeu? Estão me acusando aí que eu derrubei o povo aí.
Na hora que eu vim aqui por falta de respeito, eu digo, entendeu? Eu digo. Agora pode ter sido alguém que derrubou aí, entendeu? Ou você caiu também, que às vezes a pessoa cai também. Mas eu não derrubei ninguém não. Pode continuar aí. Então, quem tá moderando agora? Ninguém. Pode falar, Ramalho. Pode falar. Todo momento. Tranquilo, Matheus, tranquilo, relaxa. Vai, Ramalho. Rapaz, eu tô aqui como telespectador. Tô realmente aprendendo com os eruditos dessa live, entendeu? Mas me gera aqui algumas dúvidas, e essas dúvidas vão persistir com relação ao livro de Enoque. Uma autoria duvidosa, percebo que é uma autoria duvidosa, não sei se foi ele de fato. Tem também a falta de uma inspiração divina, tem contradição e divergência, tem influência gnóstica, tem também, nós sabemos, já foi dito aqui, a ausência do cano, né, tanto judaico quanto cristão primitivo, e que foram considerados que não foi aceito, né? Então são dúvidas que pairam e que por que discutir sobre um livro que tem autoria duvidosa? Eu fico realmente com a pulga atrás da orelha, entendeu? Prefiro ficar com 66 livros por enquanto. Gente, você tem um minuto ainda. Eu passo para você ficar com 4 minutos, Paulo. Não. Falando nisso, Paulo, eu queria fazer uma pergunta. Você viu aquele vídeo lá do testemunho do rapaz? Você mandou pra mim? Sim, mandei pra o... Fala, Roda. Tá lá no chat, eu vou olhar lá. Fala, Roda. Depois tu me fala. Os caras tomou Vou voltar uma o tempo. Querido. Voltar o tempo do Rota aqui. Os caras tomou uma Na verdade, eu usei mais a história dos concílios do que a Bíblia para refutar isso aí. Porque o daimônio, né, do grego, ele tem algumas aplicações, eu queria mostrar aqui. Eu não tô, assim, eu tô pegando o debate ainda, né, a discussão dos rapazes aí, né. Eu não sei se o Michel falou que não pode ser anjo caído, o demônio não pode ser anjo caído. Falou. No caso, um anjo não pode incorporar uma pessoa, né? Eu não sei qual que é a base que está usando, mas eu queria saber de onde que deriva, então, a questão dos demônios, né? Que o daimônio, né? Daimônio, que é do grego, né? Aqui eu estou com o Strong aberto aqui, né? Aí que pode ter uma aplicação aqui, né? De poder divino, deidade, divindade, espírito, né? Aí vai falar ser inferior a Deus, superior ao homem, espíritos maus ou mensageiro, né? Que mensageiro, né? Quando você vai lá para o Novo Testamento, o mensageiro está lá anjo, né? Ou ministro do mal, ministro do mal. No hebraico, né? Mensageiro, no caso, seria o malach, né? E ângelos, que é se eu não me engano, do grego é ângelos, né? Se estiver errado, me corrija aí. Mas enfim, né? Se não é anjo caído, né? Eu queria uma explicação do Michel e o que seria, né? Eu trouxe aqui o Strong, né? As aplicações que é poder divino, deidade, divindade, espírito, né? Ser inferior a Deus, superior ao homem, espíritos maus ou mensageiro e ministro do mal. Vou passar a bola aí. Agora é minha vez. Beleza, minha vez, tá? Tá de parabéns, Rota. Caraca, mano, tô orgulhoso de você. Minha vez, Henrique. Ô, Paulo, eu sou antes de você, Paulo. O Rota acabou de mostrar aí que demônios são anjos, Matheus. Parabéns pro Rota. É ele, então, pimenta na minha frente. Eu sou antes de você, de lugar aí comigo. Troca pimenta aí, que é ele. Não, pimenta. Pimenta no meu lugar aí. Isso. Tá de parabéns. Vocês gostam da Parabéns, Rota. Parabéns, é isso aí. Obrigado. Manda um pix também. Vamos lá agora. Ó, minha vez agora de falar, vamos lá. Ô Messias, eu acho legal quando assim, é bem justo do que ser derrubado 2 vezes aí. Obrigado por você ter me subido de novo, tá? Não vou atrapalhar a live de vocês, prometo isso, diante do Eterno. Não vou nem abrir a câmera aqui para não provocar ninguém, mas eu só abri a câmera naquela hora. Pode ver que eu só abri a hora que o irmão Michel falava, ô Pimenta, aí eu abria para concordar com ele ali, fazendo
aquelas feições ali, mas não era de provocação para ninguém. Falo isso diante do Hakadosh Baruch Hu, diante do Espírito Santo de Deus. Eu não sou esse tipo de pessoa não, mas vamos lá. Quando aquele irmão ali, ele fala que pesquisou no Google, cara, ele pesquisou de forma totalmente equivocada. Ele pesquisou procurando concílio, dentro do concílio, totalmente de forma equivocada. A história sistemática do Antigo Testamento, escrito por Cliff, deixa claro o que eu falei, estou citando o autor da obra. Diz assim, autor da obra citado em universidades. São livros que você pode usar para defender uma tese. Não estou trazendo algo aqui que é de apenas um autorzinho ali da esquina, não. São livros de faculdade, são livros que você usa para fazer, inclusive, doutorado. Eu estou usando um dos artigos dele para o meu doutorado. Então, estou trazendo o autor, vou repetir pela segunda vez, História Sistemática do Antigo Testamento, por Cliff. Vai falar sobre o livro de Enoque ser retirado pela Igreja Católica Romana, ele ser retirado do cânon, justamente para que fosse imposto, então, agora uma outra doutrina. Por quê? Porque o livro de Enoque ele traz todas as respostas que hoje a gente fica brigando numa live. Dito isso, eu volto de novo aqui. Enquanto as pessoas ficam brigando para saber sobre os Néfilins, tem uma parte de um texto que até hoje, eu estou falando pela quarta vez, o Henrique está aqui, é para ele agora, pela quarta vez, ele não conseguiu me responder. A parte A do versículo 4 de Bereshit 6. E haviam gigantes na terra. Ponto. Depois que vai ter essa relação sexual, então a gente deixa essa parte da relação, para não falar se é anjo ou se é filhos de Caim com as filhas de Sete, independente disso, só a parte A. E haviam gigantes na terra. Quem são esses gigantes? Terceira coisa que eu deixo para os irmãos pensarem. A mesa de Adão, a mesa que ele fazia o sacrifício, ela possui 1,80 m. Então, como que uma pessoa, e eu não estou falando de hebreu, Adão, como que uma pessoa podia ter 1,80 m de altura se a mesa do sacrifício tinha 1,80 m? Então, não tem lógica ele ter 1,80 m. Por isso que eu falei que o tamanho de Adão não era de um hebreu, igual ele tenta jogar. Mas fica aí para os irmãos pensarem. Agradeço a todos, viu, Messias? Um grande abraço a todos vocês aí. Peço perdão se eu fui indelicado com alguém. Não sou essa pessoa. Um abraço. Tá desprezando os concílios, eu te daria Certo. zero Só um minuto. numa prova de teologia. Ia pegar zero. A mesa. Henrique. Oi. Antes de ele sair, ele vai querer sair. Volta na tela. É o Paulo, não, é o Paulo, depois do Paulo Ah, é minha ele. vez, é 10 segundos, é 10 segundos. Peraí, vamos deixar o Paulo, Matheus, para não dar briga. 10 segundos, Paulo. 10 segundos. Não, depois eu vou responder de novo, porque eu acho que não gostaram da minha resposta, né? É 10 segundos, eu prometo, 10 segundos. Só pode botar lá bem rápido. Depois. Cara diz. Desprezou os concílios aí, ó. Desprezou os concílios. Pode falar. Isso que eu pesquisei. Minha internet tá ruim aqui, cara. Eu não sei se você tá falando do Will Cliff, porque o Will Cliff não fala disso. Porque o Will Cliff não fala disso. Agora, ele fala aqui que já é consenso acadêmico. Você sabe o que é isso, Eliseu? É consenso acadêmico? Consenso acadêmico é onde a maioria da academia concorda que o livro de Enoque nunca fez parte do cano. Você pode refutar. Beleza, volta lá pra mim. Mais uma Volta vez. minha tela aí agora. Mais uma vez refutado. Pronto, ó. Vou voltar seu aqui tempo. É o seguinte, ó. Olha só. Esse trecho aqui. Olha só, aconteceu que depois os filhos, né, os homens se multiplicaram. Isso aqui você pensa que é Gênesis 6, né? Mas não, isso aqui é Enoque. Eu trouxe Enoque aqui pra vocês. O nome lá nem é Bnei Elohim. Lá no livro de Enoque, esse texto aqui é de Enoque, tá igualzinho no Gênesis, parecido. É sentinela, tá? Aí tem o nome dele aqui, Azazel, né? Aqui, ó, vai falar que eles fizeram um acordo em cima do Monte Hermon. E aí fica os caras assim, não, então ele copiou Gênesis. Então, como que pode isso, né? Fica aquela coisa da conspiração, copiou não. Mas nós temos que aceitar que esse livro estava lá, como o livro de Jasser, como o livro de Jubileu. Todos esses livros estavam lá na cultura judaica, eram lidos lá.
Não estou falando de cano aqui, porque a Igreja Católica foi lá na frente, ela pegou o que ela tinha que pegar, mas esses livros lá na Etiópia tem. Se você tivesse um cristão etíope aqui nessa janela, você ia estar brigando com o cara ia estar chegando, ó, tá no meu cano aqui, ó. Você não ia poder falar nada. Eu não posso realmente botar isso no meu cano, eu não faço isso. O que eu citei aqui em Salmo 148 fala de 3 céus. Paulo fala de 3 céus e lá no Salmo 148 aparece 2 céus. O Mateus falou que eu tenho contradição. Não, Mateus, o que está em Enoque está excedente. Mas você conta até 3, lá tem 3. Só que lá tem mais. E eu não estou colocando no meu cano. Eu nunca fiz uma pregação com o livro de Enoque, nunca preguei ele no lugar nenhum, nem vou pregar. A não ser que eu mude para Etiópia e faça parte da igreja etíope. Aí eu vou usá-lo. Mas aqui eu não vou fazer isso, eu não acho correto. Agora, estudar, pesquisar, não tem problema. Pega o livro do Justo e vai lá ver a narrativa que ele traz de Abraão, foi pesquisado por Nimrod. Vocês podem estudar, gente, isso não é pecado, não. Agora, eu não canonizo o que não é canônico. Agora, eu estudo a história para ver o que os caras fizeram. Entendeu? A questão aí que o David está falando que de concílio, a Igreja Católica ela vai ser realmente católica lá na frente. Esses livros já estavam tudo lá. Como que a Igreja Etíope tem? Aí eu te pergunto, David, se a Igreja Católica tinha total poder, por que ela não conseguiu retirar isso da Igreja Etíope? Aí eu te faço essa pergunta. Aí você vai ter que fazer uma pesquisa para ver o que aconteceu na época. A maior força da Igreja lá no século I estava de Antioquia ali para a Ásia, para dentro, não estava aqui no Ocidente. Roma apareceu lá na frente, com o Império Romano adotando o cristianismo como religião oficial através de Teodósio no ano 380, quase 400 anos lá na frente, para poder depois os caras começar a manipular esses textos. Mas se você for olhar a igreja no mundo inteiro, tem igreja que tem 66, como a nossa, outras tem 73, outras tem 84, outras tem 90 e pouco. É complexo lidar com isso aí, só que Enoque realmente está quase igual o Gênesis, está muito próximo. Beleza, gente? Vamos almoçar. Fique na paz aí, Mateus. Tamo junto, somente que concílio entrou? Que concílio entrou? Que concílio entrou? Não entrou. O teu amigo tá dizendo que entrou lá. Aí, o Pimenta. Era livro. O teu amigo tá dizendo que entrou. O teu amigo Pimenta tá dizendo que entrou aí. Que você comeu o bife que concílio que entrou isso aí que eu duvido? Mostra pra mim. Não, eu não falei que entrou, não. Eu falei que ele era lido. Eu não falei que entrou também, não, hein, por favor. Você falou sim. Você falou sim. Eu falei que era lido. Pessoal. Respeito aí agora o Henrique. Voltando atrás, todo Nunca mundo falei. fala que entrou aí. Tá voltando atrás. Gente, era mais lido que a Torá. Não, você falou que entrou. Espera aí, por favor, pessoal. Eu falei que foi tirado 400 anos. Você mentiu aí, o Eliseu. Não, eu falei que foi tirado 400 Vou silenciar o Tá voltando atrás, porque foi refutado. Eu falei que o livro mais pregado. Paulo. Quem mente tem Falou, Matheus. Por favor. Eu vou querer que volte meu tempo. Tá gravado. Vou voltar. Peraí, tá gravado aqui, gente. Eu falei que era mais pregado que a Torá. Tá gravado aqui. Tá gravado. Tá bom. Ele falando, Vai, tá Henrique, gravado. vai lá, Tá Henrique. gravado. Eu falei. Grande Paulo. Tira uma dúvida aqui, Paulo. Calma aí, Pera aí, eu Ramalho, queria- calma aí, Henrique. Grande Mas Paulo. meu tempo já passou, Ramalho. Como é que eu te Eu sei, responder? eu só queria tirar uma dúvida. Tempo do rapaz aí. Eu queria que voltasse o meu tempo, né? Que eu não utilizei. Tá, só um minutinho. Deixa eu só fazer uma pergunta pro Paulo rapidinho. Vou voltar aqui, Henrique. Não, mas não vai dar nem pra ele Esse responder, ô assunto aí tá Ramalho. mais refutado do que não sei o quê. O Paulo já vai até correr aí, ó. Não, ele vai. Não segurou a peteca. Ele vai comer um camurubinho. Vai lá, Henrique. Paulo. Ó, não, me calma tira essa aí, dúvida, deixa- Paulo. Calma aí. O Michel foi o primeiro a correr. Aí o Paulo vai correr, o outro rapaz já Ô, falou pessoal, alguma por coisa, favor, depois a gente respeita falou. o tempo, por favor. Tem que almoçar. Por favor, Tem que Eu almoçar. gostaria de saber. respeita o tempo Eu aí. gostaria de saber se eu vou poder usar meu tempo. É porque assim, o pessoal quer. Isso, volta o tempo de novo. É porque tipo assim, o pessoal quer usar outra forma linguística, né? Só que a única coisa que a gente tem aqui, são o quê? Formas linguísticas bíblicas.
não temos formas linguísticas para o dia a dia, entendeu? Por exemplo, eu vejo muito ele citar, Bene Elohim, aí filhos dos homens tem que ser Bene Adam. Tá correto? Não, porque você não pode pegar um termo sem o adjetivo antes ou depois, porque claramente a gente vê como é que está sendo tratado aqui em Gênesis 6, para você não atribuir lá no livro de Jó. Por quê? Primeiro, o livro de Jó começa exatamente assim, ó. Vayehi Hayom Vahaivo Bene Elohim. E já em Gênesis, que está dizendo, e vieram os filhos de Deus, né? Só que em Gênesis 6, o versículo 1 começa Vayehi Ki Rachel Ha'adam Lahov, né? Está totalmente diferente, ou seja, estão em contextos diferentes. E eu fui perguntado aqui sobre gigantes. Eu vou ter que responder isso de novo. A Septuaginta traduziu gigantes, a Septuaginta grega traduziu gigantes, de acordo com como está lá em Números 13, versículo 33. E, voltando de novo, eu vou lhe responder de novo como biólogo, tá bom? Como biólogo. Os gigantes ali eram em questão de poder, não de estrutura. Porque como é que você baseia a idade a altura de Adão, sendo que Adão não era hebreu? O povo hebreu, consequentemente, é descendente de Adão. Ou você nega isso? Não vieram de Adão? A estatura dos hebreus eram exatamente entre 1,65 a 1,70 no máximo, tá bom? E o que ocorria de ter gente de grande estatura, a gente vê muito hoje, que são os gigantismos. Então, você quer dizer que, na NBA, a média de altura é de 2,2 metros. Você quer dizer que os anjos continuam coabitando mulheres para criar gigantes? Outra coisa também, o livro de Lucas, no capítulo 3, é a genealogia de Jesus. O evangelista Lucas está mentindo? Outra também, Jesus disse que anjos não se casam nem se dão em casamento. Jesus está mentindo? Fala, David. Tá aí, David? David, tá por aí? David. Vou passar o David, hein? Pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Procurei. Tá, ó, vou passar pro Ramalho então. Fala, Ramalho. Pode falar, Ramalho. Fala aí, querido. Ramalho. Fala aí, cria. Fala aí, passa. Fala aí, Rota. parceiro. Tamo junto. Fala, mano. Rota. Fala, Rota. aí, cria. Essa palavra aqui, né, ela aparece no Antigo Testamento, né? E no caso lá, acho que do hebraico, cara, tá. Vou pegar aqui, mas ela, quando é traduzido para Septuaginta, ela vai como daimonios, né? Ô, aí Rota, você pega assim, Rota. por exemplo, você pegar um. Ô, Rota, perdão aí, cara, eu pulei o Mateus aqui, era o Mateus, cara. Não, deixa ele. Então vai, Deixa manda ele, bala. deixa ele. Manda Termina bala. Eu trouxe aqui, né? Aí você vai depois dele, eu ô trouxe Mateus. eu trouxe só o significado aqui, né? Tem alguns dicionários que tá aberto aqui. No caso de demônios lá, né? Que o Deuteronômio fala, né? Que eles sacrificam os seus filhos a demônios, não a Deus e tal. E aí, assim, ó, sacrificam a demônios e não a Deus. A deuses que não conheciam. No Novo Testamento,
a deuses que não conhecia, novos que havia surgido realmente que seus pais não conheceram, né? Aí quando é traduzido demônio, que na Septuaginta, assim, daimonion, demônio ou daimônio. Aí quando eu pego o sentido aqui, né, quando eu abro o dicionário, né, aqui está dizendo assim que é um espírito sobrenatural maligno, demônio, espírito impuro que atua sobre Satanás. O Tyler, né, ele vai dizer assim, espírito mau, mensageiro ou agente de Satanás, que possui ou oprime pessoas. O Linda Scott Jones, LSJ, diz assim, ser divino, né, poder espiritual, às vezes neutro ou intermediário entre deuses e homens. E aí o uso, né, no Novo Testamento, né, está sempre associado ao maligno, está associado à opressão, ao engano espiritual, à idolatria, e nunca aparece como algo positivo. Entendeu? 1 Coríntios vai aparecer também, né? 1 Coríntios 10, 20, porque os gentios sacrificam aos, né, daimônios, né, que é o mesmo termo que foi traduzido lá no Antigo Testamento, e aí vai dizer, não sacrifica demônios e não a Deus. Então, fazendo aqui, né, um resumo, né, basicamente é o mesmo sentido que é aplicado no Novo Testamento. O Michel, eu não sei se ele está aí, eu queria que ele respondesse, mas ele acho que ele saiu, né? Ele falou lá que o anjo não podia, né? É um espírito maligno, que no caso seria um caído, um mensageiro de Satanás, enfim, né? Não podia possuir uma pessoa. No Novo Testamento tem isso aí, né? Aí eu queria que ele respondesse, mas ele acabou saindo e ficamos no vácuo aqui. Mas tudo bem, para passar a bola aí. Não é, pessoal. O Teia traz essa ideia, a Lonaida traz essa ideia, o Strong traz essa ideia. Anjos caídos, tá? Mas como sempre, apanha. Mas por que apanha? Porque fala heresia. Então, eu estou saturado. Eu não tenho mais o que falar. Não tenho mais o que falar porque realmente foi uma bela de uma pista, né? Eu acho que já o Davi deu uma lapada, o Evangelho deu outra, o Rota deu outra, já dá pra pedir música no Fantástico. Os três já deram uma feia aí, já dá pra pedir música no Fantástico. Então, foi muito fácil. O rapaz aí falou que o Will Clayton disse que a Igreja Católica tirou os 400, depois de 400 anos tirou o livro. Ele disse que tirou, aí depois mudou a história. Não disse que tirou, disse sim, disse que tirou, e a gente não pode tirar o que não está colocado, né? A gente só tira o que está colocado. Então fica a critério de vocês aí mostrar, né, que realmente foi colocado em algum cano. Acho que não. Aí tem outro problema. Não, vamos fazer o seguinte. Vamos aceitar o cânon etíope. Vamos fazer isso aqui. Eu vou ser o grande desbravador disso. Eu vou apregoar que nós temos que aceitar o cânon etíope, o cânon da igreja etíope. Só que tem um problema. Lá no cânon da igreja etíope não tem só Enoque. Sabe que livro tem lá? Macabeus. Macabeus ensina que a cada oferta que você dá na igreja, uma alma é salva do purgatório. E aí, vamos aceitar isso também? Não é uma vergonha. Utilizar Enoque para defender que os anjos tiveram relação com mulheres, como eu falei no começo da minha fala, vergonhoso. Entendeu? A Macabeus também ensina a orar pelos mortos. Ô Pimenta, já fez sua oraçãozinha pelos mortos do dia? Tem que orar, Pimenta, pelos mortos. Eu ouvi um padre francês, o padre Pio, ele disse que cada moeda, quando bate no cofre, da igreja católica, ele faz aquele barulhinho assim, ó. É uma alma que se salva do purgatório. E aí, Pimenta?
Tu já deu tua oferta na igreja para livrar uma alma do purgatório? É uma vergonha. Pessoal, agora é minha vez de falar, né? Espera aí, pessoal. Assim, ó, vai ficar aqui o dia todo. E aí o Pimenta vai trazer livros apócrifos, o Paulo, vai ter que trazer Macabeus, vai ter que se aceitar tudo. Então, assim, cara, eu assim, ó, na minha concepção, saiu fora do que é bíblico, do que é a palavra bíblica, que a Bíblia diz, que a gente conhece como a palavra, a verdade. Aí vai entrar para Macabeus, vai entrar para Enoque, aí ali tem muita coisa que não convém que esteja. Coloca meu tempo aí agora. Se não está, porque não está. Então, assim, cara, eu vou falar a verdade para você. Biblicamente, tá? Biblicamente, infelizmente, o Pimenta, Paulo, meu tempo, Michel, não dá. Biblicamente não tem como vocês comprovar isso, tá bom? Bom, mas coloca meu Eu não tempo. tenho mais nem o que falar, porque o argumento do cara é muito fraco. Meu tempo aí, por favor. Só um minutinho. São muito fracos, não responde nada. Aí fala as coisas e depois vai dizer que não falou. Meu vez de falar agora, irmão. Calma, só um minutinho, por gentileza. Vamos deixar o tempo Por gentileza. Minha A vez de questão é o falar, ué. seguinte. Demais, Pimenta. Só um minutinho, Foi Matheus. demais, Só um minutinho, Matheus. Só um minutinho, por gentileza. Ok, coloca meu tempo aí. Vamos ser justos aqui, Ramalho. Ramalho, você não Ramalho, Ramalho. Eu sei, eu já falei, eu quero só me dirigir, eu quero me dirigir ao Matheus e aos demais. A questão é o seguinte, quando você cita o nome de uma pessoa, abre margem para o parceiro dar uma resposta. Se você quer argumentar, não cite o nome, porque aí é uma questão de ética. Cite o seu pensamento, não cite o nome do companheiro que está aqui debatendo, porque aí ele vai ter respaldo para dar uma resposta para o seu opositor. Então, por gentileza, companheiro, não cite nomes. Concordo. Não vai trazer resposta não. Concordo. Não tem resposta. Eu continuo citando. Coloca meu tempo aí. Só foi, cara. Isso. Coloca meu tempo, irmão. Matheus, o cara fala e depois vai dizer que não falou, Matheus. Não falei isso não. Agora é minha vez. Rota de novo. E o cara falando. Passa o pimenta, eu tô. De novo, Rota? Não, Já pra passar. foi. Passar. Agora é minha vez. Passar. Obrigado. Coloca meu tempo aí. Vamos lá então, ó. Concordo com o que o Ramalho falou. Não cita nomes e tá tudo certo. Agora eu vou responder uma coisinha aqui, viu, pastor Paulo? Quando o nosso amigo ele falou assim, ó, eu vou responder pela biologia, o microfone é aberto, tá dando eco. Ele vai responder assim, ó, eu vou falar pela biologia, eu respeito. Ele vai falar pela biologia, não pela Bíblia, igual o irmão falou, tem que ser só pela Bíblia. A pergunta que eu fiz, irmão, eu citei Gênesis 6, parte A do versículo 4, Bíblia. Ele respondeu pela biologia e eu não vi o amado falando que ele está errado porque ele citou biologia. Ele deixou claro, vou responder pela biologia. E eu perguntei pela Bíblia. Por que ele respondeu pela biologia? Porque pela Bíblia ele não vai ter resposta. Pera aí, só um minuto. Falar, mano. Não, agora você falou, calma aí. Você falou que ele falou que ia responder pela falei, biologia. eu tô no meu tempo. Espera aí, eu vou voltar seu tempo. Ele que é o falou seguinte, isso, não foi eu. Eu vou voltar seu tempo, peraí. É porque é o seguinte, eles já explicaram tanto biblicamente para vocês, e vocês estão citando os livros apócrifos e trazendo outros contextos, que chegou uma hora, já está 1h e 40 minutos de debate, que chegou uma hora que ele falou, olha, então eu vou responder pela biologia, porque pela Bíblia vocês não estão querendo aceitar, vocês não estão entendendo. Então assim... Coloca meu tempo, irmão, depois tudo eu bem. falo. Defendendo Pode ele, falar. não tem problema. Deixa eu falar. Depois eu posso defender ele. Volta meu tempo aí, por favor. Volta só os 2 minutos, que ele já falou 1 minuto. Obrigado. Vamos lá, vamos ser justos. Vamos ser justos aqui, não me corta não, por favor. Vamos lá, depois vocês defendem o... Depois vocês podem defender o irmão aí, não tem problema. Mas defenda ele no tempo de vocês. Não precisa me cortar para defendê-lo. Vamos lá de novo. Eu fiz uma pergunta bíblica e toda vez que ele me deu a resposta, inclusive no debate que ele teve lá com o irmão Paulo, ele respondeu pela biologia. Ele nunca respondeu essa minha pergunta pela Bíblia. A pergunta é, parte A apenas. E haviam
gigantes na Terra. Ponto. Eu só quero essa resposta pela Bíblia e não pela biologia. Mas por que ele não vai responder pela Bíblia? Porque essa resposta não vai Calma aí, eu vou lhe responder de novo. Responda no seu tempo. Responda no seu tempo. Deixa eu falar do meu aqui agora. Mas você fala no seu tempo, depois tá tudo certo. Peraí. Aí é muita injustiça. É muita injustiça. Deixa eu falar. Responda no seu tempo. Vamos lá de novo. Por quê? Porque todos concordam, independente do livro de Enoque, que já tinham anjos habitando na Terra na época de Adão. Isso é assim, ó. Todos concordam com isso. Então, quando vai para Gênesis 6, 4, a parte A, vai dar confusão teológica. Isso é normal. Agora, responder pela Bíblia, ele vai ter que usar o livro de Enoque. Segundo ponto, o livro de Enoque é citado na Bíblia. Então, nós aqui não estamos falando que o livro não presta. É citado na Bíblia. Se você pega o livro dos Justos, é citado na Bíblia. Então nós temos que entender, que estudar, porque foram citados na Bíblia, foram passados pelo cânon. Aí eu vejo pessoas não concordando, mas só que no cânon passou. Ó, não está escrito isso no livro dos Justos, não está escrito isso no livro de Enoque. Poxa, tem isso escrito o quê? Na Bíblia. Eu não sou mentiroso, está escrito na Bíblia isso. As demais coisas estão no livro dos Justos. Então, quando você lê isso, que a própria Bíblia orienta nas entrelinhas para você ler, é só ler que você vai ter resposta para tudo. Inclusive, temos resposta, então, de onde vem os demônios, e por aí vai. Agora, eu queria e gostaria de uma resposta bíblica. Aí fala assim, mas é porque em Números também fala isso. Não, mas aí vai de um contexto, tem um contexto. A ação do verbo na frase, ela vale dentro da gramática judaica. Eu não posso tirar isso. Então, respondendo pela Bíblia, e haviam gigantes na terra. Quem são esses gigantes? Ponto. Agora, querer falar, não, mas a biologia fala, sim, a ciência fala que a terra é redonda, mas pela Bíblia ela é plana. A gente aprendeu na escola que quem descobriu o Brasil foi o Cabral. A gente sabe que isso é mentira. Então, assim, nós temos que ter uma boa inteligência para saber entender o que de fato é, o que de fato não é. Então eu termino aqui mais uma vez falando, vamos então responder pela Bíblia. Na Bíblia está escrita a palavra Enoque? Na Bíblia está escrito justos? Os 3 livros de Enoque não é citado na Bíblia. Tá mentindo isso, Herege. O que é citado na Bíblia é sobre Enoque. É bem diferente. Percebe aí, ô Eliseu? Fala aí, Henrique. Aí, Evangelho. Enoque ser citado na Bíblia é uma coisa. Os livros de Enoque ser citado na Bíblia é outra. Vamos lá. A Bíblia vamos lá. Então isso aí é falácia. Peraí, gente. Vamos lá. Primeiro Henrique falar. O apóstolo Paulo disse que quem mente tem por pai o diabo. Viu? Só para deixar bem claro. Quem mente tem por pai o diabo. Vamos lá. Ele disse, lá na carta de Judas, você vê uma coisa que é chamada, diz assim, tal qual como Judas profetizou. Só que vocês esquecem de uma coisa. Moisés, quando escreveu o Pentateuco, ele não estava lá em Gênesis. Ele não estava na criação. Mas como é que ele sabia? Porque antes não tinha escrito. Era através do quê? Da fala. Eles ouviram de boca. Mas como foi que Moisés escreveu tudo certinho? É aí que entra a nossa divindade, chamada o Senhor Deus, através do seu Espírito Santo, dando um discernimento a ele para saber o que era plausível e o que não era plausível. Por isso diz, tal qual como Enoque profetizou, ele poderia ter falado, não escrito, porque era passado de boca, tá bom? E os gigantes na terra, eu vou te responder novamente, eram citados como homens poderosos, assim também como é citado em Êxodo como juízes, né? Que são homens grandes. E em questão de estatura, por que eu usei a biologia? Porque se eu usar a Bíblia você não acredita. Porque se você for olhar bem, a altura de Golias era exatamente de 6 covados, ou era 7, se não me engano, e um palmo. É 6, né? 6 covados e um palmo. Dá exatamente 2,97 metros. Verdade. Se você for bom de matemática, você vai saber.
Por que que Golias era um gigante? Sendo que Saul também tinha 2 metros. Verdade. Saul também era um filho de anjo com mulher? A Bíblia não diz isso. Então, se você quiser mais prova bíblica, eu lhe dou. Agora, dentro da biologia, por que que a gente sabe? Porque Davi era somente comparado a um menino, né? Perto de Golias. Mas se você for olhar, a estatura de Davi era de 1,65 a 1,70 comparada a Golias. Tá bom? E como eu acabei de dizer, se você disser que a Bíblia não é usada como base para a ciência, você tem que refutar Jorge Lemaitre, que criou a teoria do Big Bang a partir da Bíblia. Você tem que refutar Mendel, que também era cristão. Você tem que refutar Einstein, que também era um cristão. Nenhum cientista não era um cristão. E as maiores faculdades do mundo têm sua base cristã. Yale, Harvard, Princeton. Que lapada, velho. Ô pessoal, O Henrique, eu vou ter que sair aqui. Eu vou pedir para outro subir para poder moderar aqui. Mas, gente, eu acho que tá resolvido aí essa questão, viu? Dá certo. Henrique. Vixe, mas eu vou pedir para outro subir, mas só tem eu aqui. Cadê o evangelho? Oi. Tu consegue fazer a leitura lá no livro de Judas? Tem o micro. Judas fala